Bom, pessoal, continuando de onde paramos, no primeiro vídeo, aqui vamos falar sobre os requisitos do edital. Então, objeto da licitação, prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, sanções para o caso de inadimplemento, local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico, se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido, condições para participação na licitação e forma de apresentação das propostas, critério para julgamento com disposições claras e parâmetros objetivos, aqui mais uma vez remetendo aos princípios que são aplicáveis à licitação que nós vimos na aula passada, qual seja do julgamento objetivo das propostas, ou seja, não podem ser utilizados parâmetros subjetivos para julgar as propostas. Continuando, locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância, em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação, condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de licitações internacionais, que possuem algumas diferenciações, principalmente na fase de habilitação, no quesito de documentos, o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedado a fixação de preços mínimos. Critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção. Além disso, temos também limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou serviços, condições de pagamento em hipóteses específicas, instruções e norma para os recursos previstos nessa lei, condições de recebimento do objeto da licitação e outras indicações específicas ou peculiares do caso concreto de determinada licitação. Importante que no parágrafo 1º consta que o original do edital deve ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela autoridade que o expedir, permanecendo no processo de licitação, e dele extraindo-se cópias integrais ou resumidas para sua divulgação e fornecimento aos interessados. Então, no que tange a elaboração do procedimento licitatório, a esse artigo que devemos nos atentar e todos os requisitos que nele constam. Importante questionar também vocês se haveria possibilidade de modificação do edital. É possível uma modificação superveniente do edital, ou seja, após a sua publicação? A resposta é que sim, só que a administração terá duas obrigações. A primeira, de divulgar a modificação pela mesma forma em que se deu o texto original e de reabrir o prazo estabelecido no início, salvo se a alteração não afetar a formulação da proposta. Mas é importante lembrar que a modificação do edital configura-se como uma exceção, pois a administração tem a obrigação, tem o dever de deter-se e de atentar-se na elaboração do ato, para que nele possa expressar o seu real intento. Então, no que tange à elaboração do edital e também a possibilidade de sua modificação, já analisamos todos os dispositivos e premissas importantes. Agora, iremos analisar a possibilidade de impugnação do instrumento convocatório. Quando pode ocorrer a impugnação do instrumento convocatório? Podemos indicar duas possibilidades. Quando houver ofensa ao princípio da igualdade, ou seja, quando houverem exigências de marca, domicílio do licitante ou outras exigências que de alguma forma afastem a competitividade do certame. E ainda quando o instrumento convocatório ele não cumprir com a legislação pertinente à sua modalidade. Nesses casos, o instrumento convocatório ele estará viciado e tais vícios eles são aptos a ensejar um pedido de impugnação para que tais vícios sejam corrigidos. O ato de impugnar um edital ele deve ser motivado por escrito e deve ser direcionado ao presidente da comissão de licitação, ou, no caso da modalidade pregão, ao pregoeiro.
Inclusive, há possibilidade de que qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica represente perante o Tribunal de Contas ou os órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação da Lei 866 de 93. Então, vamos analisar o artigo 41. A administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. No parágrafo 1º consta a possibilidade de impugnação e de representação perante o Tribunal de Contas, nos termos do artigo 113, parágrafo 1º. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta lei, devendo protocolar o pedido até 5 dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação. Importante atentar-se em relação a esse prazo. E a administração ela também possui um prazo para julgar e responder à impugnação, que é de até 3 dias úteis. E lembrando da faculdade que qualquer licitante ou contratado, pessoa jurídica ou pessoa física, tem de representar perante o Tribunal de Contas ou demais órgãos de controle interno. Então, em relação ao instrumento convocatório, basicamente, analisamos os seus pontos mais importantes, no que tange a elaboração e a impugnação. Mas ainda temos nos parágrafos seguintes a possibilidade de decair o direito de impugnar se o licitante não o fizer até o 2º dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, que é uma modalidade de licitação, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, outra modalidade de licitação, tomada de preços ou concurso, que também são modalidades de licitação, ou a realização de leilão, que também é uma modalidade de licitação. As falhas ou irregularidades que viciaram esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. Então, é muito importante se atentar a esse prazo, pois senão a impugnação não terá efeito de recurso. Então, se o licitante não o fizer até o 2º dia útil, que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, abertura de envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão. No parágrafo 3º, é importante dizer que o fato do licitante propor essa impugnação não o impede de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. E no parágrafo 4º, trata sobre a inabilitação do licitante. Se algum licitante, após a propositura desse recurso de impugnação ou então de uma reclamação, se o licitante ele for inabilitado, haverá a preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes, ou seja, a partir do momento que o licitante for considerado inabilitado, ele não poderá participar das demais fases do procedimento de licitação. Continuando, na fase externa, o artigo 43 dispõe sobre os demais atos que devem ser realizados nesse procedimento. A abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação e sua apreciação, devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados. Na sequência, a abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços concorrentes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes no edital, deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação. Então, na sequência, após analisar essa primeira fase de publicação, de elaboração, de eventual impugnação de instrumento convocatório, passamos para a fase de habilitação dos licitantes, né? Conforme analisamos no artigo 43 da Lei 866 de 93. E o que é importante nós sabermos sobre a habilitação dos licitantes? Nessa fase, a comissão
vai apurar de forma subjetiva a idoneidade e a capacidade dos licitantes para executar o objeto do futuro contrato através da apresentação das propostas e também dos documentos que constam nos artigos 27 a 31 da Lei 866 de 93. Então, como eu coloquei aqui no slide para vocês, é uma fase em que se verifica ou se avalia as qualidades pessoais de cada licitante. Nesse momento, do procedimento administrativo, é averiguada a habilitação jurídica, qualificação técnica, também uma qualificação econômico-financeira, a regularidade fiscal e trabalhista daqueles que estão participando da licitação. Em regra, o momento em que vai ocorrer essa habilitação é antes da análise das propostas. E como eu falei para vocês, a inabilitação de algum licitante o impede de participar das demais fases do procedimento. Inclusive, os documentos a serem exigidos por parte dos licitantes, estão previstos em lei, nos artigos 27 a 31 da Lei 866 de 93. Agora, nós iremos analisar cada uma dessas qualificações que serão analisadas durante a fase de habilitação. A primeira que nós vamos abordar é a habilitação jurídica. Coloquei aqui para vocês o artigo 27, em que consta as qualificações que serão analisadas. Para a habilitação nas licitações, exigir-se-á dos interessados exclusivamente documentação relativa a habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista, cumprimento do disposto no artigo 33 do artigo 7º da Constituição, que trata das restrições e proibições ao trabalho de menores. Analisando primeiro a habilitação jurídica, é importante dizer para vocês que essa previsão consta no artigo 28 da Lei 866 de 93. Por que existe a averiguação dessa habilitação jurídica? Existe porque por meio dela se verifica a capacidade do licitante para exercer direitos e contrair obrigações. No slide eu coloquei para vocês a relação dos documentos que são necessários para averiguar essa habilitação jurídica. No caso de pessoa física, cédula de identidade; no caso de firma individual, registro comercial; no caso de sociedades comerciais, estatuto ou contrato social; no caso de sociedades civis, estatuto ou contrato social; para empresa estrangeira com sede no Brasil, um decreto de autorização; e no caso de atividades especiais, registro ou autorização para funcionamento. No que tange à regularidade fiscal, com previsão no artigo 29 da Lei 866 de 93, por que ela existe? Ela existe como uma forma de averiguar se os licitantes ou os participantes da licitação, se eles estão quites em relação aos tributos, tanto em âmbito nacional, estadual ou municipal. Alguns autores defendem que seria inconstitucional a comprovação da regularidade fiscal, porque a Constituição Federal exige qualificação técnica e econômica que seja indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. Como não existe nenhuma arguição de inconstitucionalidade do artigo 29 a qualquer decisão nesse sentido, os licitantes precisam apresentar os documentos necessários para atender à exigência de regularidade fiscal. Inclusive, coloquei no slide a relação desses documentos para vocês. No caso de pessoa física, o CPF; no caso de pessoa jurídica, o CNPJ, também inscrição estadual, inscrição municipal, certidões negativas da Fazenda Nacional, certidão negativa da Fazenda Estadual e também da Fazenda Municipal, certidão negativa do INSS e também certidão negativa do FGTS, que, como coloquei aqui para vocês, é fornecida pela Caixa Econômica Federal. Na sequência, no que tange a qualificação técnica, com previsão no artigo 30 da Lei 866 de 93,
averigua-se se o licitante tem aptidão para executar o objeto do futuro contrato. Para tanto, coloquei no slide aqui para vocês os documentos que seriam necessários para comprovar essa exigência de qualificação técnica. Primeiro, registro ou inscrição em entidade profissional, atestados de aptidão técnica, indicação das instalações e aparelhamento disponíveis, indicação do pessoal técnico disponível, declaração de recebimento de documentos e informações, requisitos específicos previstos em lei. Então, a qualificação técnica é importante para isso. Por meio desses documentos, o licitante ele poderá comprovar que possui a aptidão necessária para executar o objeto do futuro contrato, ou seja, o objeto da licitação. Quanto à qualificação econômica financeira, com previsão no artigo 31 da Lei 866 de 93, ela averigua se o licitante tem capacidade para suportar os encargos que são inerentes à execução do contrato pretendido. Então, aqui, mais uma vez, coloquei os documentos que seriam necessários para tanto. Balanço patrimonial e também demonstrações contábeis do último exercício social, que são exigíveis e devem ser apresentadas na forma da lei. A certidão negativa de execução patrimonial, no caso de pessoa física, certidão negativa de falência ou concordata, no caso de pessoa jurídica, ou seja, de sociedades comerciais, prestação de garantia, lembrando que essa garantia é limitada a 1% do valor estimado do contrato, demonstração de índices contábeis, comprovação de capital ou patrimônio líquido mínimos, lembrando que a exigência nesse caso é limitada a 10% do valor estimado da licitação ou do contrato, e a relação dos compromissos assumidos pelo licitante, que importa em diminuição de sua capacidade operativa ou a absorção de sua disponibilidade financeira. Na sequência, temos, por fim, o cumprimento do artigo 7º, inciso 33 da Constituição, ou o que é chamado de regularidade trabalhista. No artigo 7º, inciso 33 da Constituição, constam algumas proibições no que tange, aos trabalhadores. A proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, aqui é necessário que haja apresentação de documentos que comprovem a regularidade trabalhista nos termos da Constituição e também da Lei 9.854 de 99. Para tanto, é importante observar e cumprir o que consta também no Decreto 4.358 de 2002. Cumprimento da exigência de que trata o inciso 5 do artigo 27 da Lei 866 de 93, dar-se-á por intermédio de declaração firmada pelo licitante nos termos dos modelos anexos a esse decreto. Bom, já que nós analisamos cada uma das qualificações que serão analisadas na habilitação, é importante dizer que esses documentos que foram relacionados nos slides, eles devem ser apresentados em original ou com cópia autenticada. E que, quando nós estivermos analisando as modalidades, de convite, não existe habilitação. Na tomada de preço também não vai existir, porque a habilitação ela é feita antes da abertura da licitação. Nessas modalidades, convite e tomada de preços, os que participam dessa licitação são os que já estão cadastrados ou os que se cadastraram incidentalmente. Então, também, essas duas ponderações são importantes para vocês antes de finalizarmos esse tópico sobre a habilitação. No que tange ao registro cadastral, é importante nós mencionarmos, primeiro, sobre o seu conceito. O que seria esse registro cadastral? É uma estrutura que é mantida, como coloquei aqui no slide para vocês, pelos órgãos e pelas entidades da administração pública e que realizam com frequência licitações. Possui previsão no artigo 34 a 37 da Lei 866 de 93.
A finalidade desse registro cadastral é basicamente o exame antecipado de documentos básicos da empresa cadastrada, o que facilita sua participação posterior em licitações, prestando também ao registro de desempenho do licitante ou do contratado nas licitações e nas contratações efetuadas. Esse registro ele vai ser constituído de documentos, que normalmente são aqueles solicitados nos artigos 27 a 31, como falei, já tinha mencionado para vocês. E cada órgão e entidade vai manter esse registro cadastral por meio de listagem padrão e vai relacionar os documentos que são necessários para o cadastramento. Esse registro cadastral é muito utilizado na modalidade de tomada de preços e de convite, porque as empresas não convidadas somente podem participar depois de cadastradas. No que tange ao registro cadastral, é importante dizer que a sua responsabilidade é da comissão, nos termos do artigo 51 da Lei 866 de 93. E é emitido pela comissão o popular CRC, que é o chamado Certificado de Registro Cadastral, aos inscritos. A sua aceitação ela pode ser estendida a outros órgãos ou entidades, se houver previsão no instrumento convocatório. Destaquei também para vocês no slide que a validade desse registro será no máximo de 1 ano. Continuando, vamos para o próximo passo do procedimento licitatório na sua fase externa, que seria a fase de julgamento das propostas ou então de classificação e julgamento das propostas. No que tange à classificação, é feita uma análise do conteúdo das propostas, que devem obedecer, por obviedade, às regras contidas no instrumento convocatório e o seu julgamento. Ocorre a desclassificação se houver desconformidade da proposta com os requisitos do edital, ou então se ela for inviável. O julgamento seria a confrontação entre as propostas selecionadas na classificação. O julgamento, nesse caso, deve ser objetivo e seguir o tipo de licitação que foi adotado no edital, que nós vamos estudar também. Licitação de menor preço, de melhor técnica, de técnica e preço, ou de maior oferta ou lance. Então, o critério de julgamento a ser utilizado será definido pelo tipo de licitação contido no instrumento convocatório, que pode ser um edital ou então um convite. Então, aqui nós devemos focar nisso, nessa fase de julgamento das propostas ou de classificação das propostas. Primeiro, será averiguada a conformidade da proposta com os requisitos do instrumento convocatório e depois haverá uma classificação entre os concorrentes, né? Haverá uma ordem, a confrontação das propostas selecionadas na classificação. Continuando, destaquei aqui para vocês sobre a faculdade da administração durante essa fase de julgamento de classificação das propostas, que consta no artigo 48, parágrafo 3º. Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou seja, quando um licitante ou um participante da licitação não apresentar toda a documentação comprobatória da fase de habilitação, ele será considerado inabilitado. Ou quando todas as propostas forem desclassificadas, ou seja, se elas não estiverem de acordo com o instrumento convocatório, a administração pode fixar aos licitantes o prazo de 8 dias úteis para apresentar nova documentação ou outras propostas escoimadas das causas referidas nesse artigo, sendo facultado, no caso da modalidade convite, a redução desse prazo para 3 dias úteis. Então, se houver inabilitação de licitante, ou seja, todos forem inabilitados, e se todas as propostas forem desclassificadas, a administração pode fixar um novo prazo de 8 dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas. E no caso do convite, esse prazo pode ser reduzido para 3 dias. Seguindo para o próximo passo, temos a famosa homologação e adjudicação. O que seria a homologação?
A homologação é o ato de controle, né, da autoridade hierarquicamente superior à comissão de licitação, que analisa todo o procedimento, inclusive a sua fase interna, para verificar se realmente está em conformidade com as exigências legais. Nessa subfase, né, pode ocorrer a aprovação do procedimento por meio da sua homologação, ou então pode ocorrer a reprovação do procedimento por meio de revogação ou anulação. Então, se o procedimento estiver em ordem, vai ocorrer a homologação. Agora, se houver algum vício de ilegalidade, pode ser anulado o procedimento, ou então pode ser determinado o seu saneamento, né, se este for cabível. Nos próximos slides, iremos analisar também a possibilidade de revogação e de anulação. Bom, e a adjudicação? O que ela seria? Ela é considerada por alguns como o ato final do procedimento administrativo de licitação, mas para outros doutrinadores, a adjudicação não faria parte desse procedimento administrativo. Então, existe essa dicotomia. Alguns defendem que a adjudicação faz parte desse processo administrativo de licitação. Outros defendem que não. Mas, de qualquer forma, a adjudicação ela é um ato declaratório, em que a administração pública competente para homologar vai atribuir de maneira formal ao vencedor do certame o objeto da licitação. Então, por meio desse ato, surge para o vencedor da licitação a expectativa de direito e a administração fica obrigada a contratar aquele objeto naquela forma que consta no instrumento convocatório com o adjudicado. Inclusive, né, e isso é justificável porque o processo ele vai ser submetido à deliberação da autoridade superior, como nós já mencionamos. Então, essa autoridade ela pode homologar o resultado, né, e a licitação, ou pode revogar ou anular o procedimento. Então, o vencedor ele tem mera expectativa em relação à efetivação do objeto do futuro contrato. Então, se houver a revogação pela impossibilidade de contratar, nenhuma indenização será devida ao vencedor pela administração. Uma vez, porém, homologado o resultado, confirma-se o interesse do Estado naquela obra ou naquele serviço, naquela compra, previstos como objeto do contrato. Então, aqui nós verificamos a importância dessa fase de homologação e de adjudicação. Bom, aqui eu até coloquei para vocês como atenção que a adjudicação não se confunde com a celebração do contrato. E mais uma vez se afirma aqui com vocês. Com a homologação e a adjudicação, né, surge para o vencedor a mera expectativa em relação à efetivação do objeto do futuro contrato. Aqui, para nós, basicamente, finalizarmos a nossa aula, trato com vocês sobre a possibilidade de revogação e anulação do procedimento licitatório. Como nós já estudamos, né, a revogação seria o desfazimento dos efeitos da licitação já concluída, em virtude de critérios de ordem, nesse caso, administrativa, ou então por razões de interesse público. Esses critérios eles serão avaliados pelo administrador, né, à luz das circunstâncias especiais que condizirem à desistência na contratação. Há, portanto, né, sob esse ângulo, certa discricionariedade na atuação administrativa, né? E lembrando que sempre será possível o controle por parte do judiciário no que tange aos aspectos de legalidade. Importante dizer que essa revogação ela é condicionada, ela deve ser claramente justificada e devem ser descritos todos os motivos que levaram a esse desfecho. Então, somente assim será possível invalidar o ato. Se a revogação ela fosse motivada, haveria ofensa aos princípios da legalidade e da igualdade de oportunidades aos interessados. Então, as razões de interesse público que geram a revogação devem se originar de fato superveniente, devidamente comprovado. Fato este pertinente e suficiente, né, para conduzir
a revogação. Então, outro ponto importante sobre a revogação diz respeito aos seus efeitos, efeitos ex nunc, ou seja, eles não retroagem. Agora, no que tange à anulação, verificamos, eu coloquei em todos aqui conceitos para vocês, mas que a anulação ela será decretada quando houver um vício de ilegalidade. Então, vai haver vício quando não houver observância a algum princípio ou alguma norma pertinente à licitação, ou quando se escolhe proposta desclassificável, ou não se concede direitos de defesa aos participantes. Então, tudo que de alguma forma configura um vício de ilegalidade irá provocar a anulação do procedimento. A anulação ela pode ser decretada pela própria administração. Se for anulado o procedimento, não há obrigação de indenizar por parte da administração, a não ser que o contratado já tenha executado parte do objeto até o momento da invalidação. A invalidação possui efeitos ex tunc, ou seja, eles retroagem e comprometem todos os atos que se sucederam ao que estiver inquinado de vício, isso quando não compromete todo o procedimento. Por isso, a anulação é considerada um ato vinculado e deve comprovar, demonstrar as razões que a provocaram. Nesse caso, não só nesse caso, tanto na revogação quanto na anulação, a administração ela deve assegurar aos interessados o contraditório e a ampla defesa, nos termos do artigo 49, parágrafo 3º da Lei 866 de 93. No que tange à revogação, eu esqueci de mencionar com vocês sobre a indenização. Se a licitação ela for revogada por motivos válidos, aferidos todos os critérios administrativos, não será devida qualquer indenização aos licitantes, nem particularmente ao vencedor. Por fim, eu não cheguei a colocar esse tema no slide, mas eu acho importante comentar com vocês, mesmo que seja somente em áudio, sobre os recursos administrativos. Inclusive, no comecinho dessa aula, nos slides, coloquei para vocês na fase externa sobre a existência dos recursos administrativos. Então, tem um capítulo na Lei 866 de 93 que é destinado ao direito de petição e que dispõe sobre os recursos cabíveis nesse procedimento licitatório. Eles podem ser recursos hierárquicos, representação ou pedido de reconsideração. Os recursos eles são utilizados, por obviedade, para impugnar atos relacionados aos contratos administrativos e às licitações. No que se refere à licitação, cabe recurso hierárquico no prazo de 5 dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata contra a habilitação ou inabilitação do licitante, contra o julgamento das propostas, contra a anulação ou a revogação da licitação, contra o indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento. Então, as hipóteses do recurso hierárquico são essas 4, no prazo de 5 dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata. A representação, ela é prevista nesse mesmo prazo, 5 dias úteis, como recurso contra a decisão relacionada com o objeto da licitação, da qual não caiba esse primeiro recurso que nós vimos, que é o recurso hierárquico. Na sequência, no que tange ao pedido de reconsideração, verifica-se que este é destinado ao ministro de Estado ou secretário estadual ou municipal em prazo diferenciado, que é de 10 dias úteis, quando o administrado houver sido punido com a penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a licitação. E importante destacar com vocês que apenas os recursos contra a habilitação ou inabilitação e contra o julgamento das propostas, qual é esse recurso? Recurso hierárquico, como expliquei para vocês no início. Somente esses
e nessas hipóteses terão efeito suspensivo. Então, o recurso hierárquico contra a habilitação ou inabilitação do licitante ou recurso hierárquico contra o julgamento das propostas terão efeito suspensivo. Assim, somente depois de decidido é que o certame poderá ter o seu regular prosseguimento. Então, no que tange ao procedimento licitatório, nós analisamos nessa aula tudo que era necessário, tanto de previsão legal, de doutrina, de efeitos, de forma. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, eu estou à disposição. Como disse para vocês, esse tema ele não é fácil, ele é um pouco maçante, ele tem muitas peculiaridades, então muitas vezes é difícil de organizar todo esse conteúdo na nossa cabeça. Mas eu espero que essa aula tenha sido a mais clara possível. Tentei colocar o nosso conteúdo da forma mais organizada para vocês, para facilitar, né, todo esse aprendizado. Então, é isso. Fiquem bem, fiquem com Deus e bons estudos.